Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos a Palavra de Deus. E nesse dia nós lemos então o Evangelista São Mateus, no capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós concluímos nesta quinta-feira esta série de ensinamentos da parte de Jesus, no chamado Sermão da Montanha, que em São Mateus é bastante prolongado. Como dizíamos, ao longo da semana, começa no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 e conclui-se então com o capítulo 7 de São Mateus. No dia de ontem, Cristo nos convidava a sabermos reconhecer os falsos profetas. Pelos frutos reconheceremos os falsos profetas. E recordávamos também que a nossa vida cristã será verdadeiramente cristã quando nós produzirmos frutos de acordo com o Espírito de Jesus Cristo. Hoje Cristo vai um pouco mais além e diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, Cristo vem nos recordar que não basta vivermos os atos de culto unicamente de forma externa, exterior, unicamente para cumprirmos preceito, mas é necessário que o nosso coração esteja realmente disposto para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Por isso, ele fala que devemos sempre procurar praticar a sua palavra. E coloca-nos bastante claro isso quando vê essas pessoas que dizem: mas Senhor, nós fizemos tantas obras em teu nome, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. E ele diz que falará publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mais uma vez, então, Cristo vem reforçar que aquilo que nós falamos, aquilo que nós externamos, deve ser fruto do nosso coração. E, portanto, no seguimento de Cristo, devemos nos comprometer a viver a sua palavra, a viver o seu evangelho, a viver e fazer a vontade do Pai em nossas vidas, que perscrutaremos unicamente na intimidade com a palavra de Deus. É por isso que ele diz: quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha que é a palavra de Deus. E do mesmo modo, então, ele nos convida para que possamos ouvir as suas palavras e pô-las em prática. Porque é praticando a palavra de Deus, é praticando o Evangelho de Jesus Cristo, que aí sim, quando nos aproximarmos dele, ele nos acolherá e nos convidará a sentarmos à mesa. Assim, então, Jesus vem nos recordar e nos alertar
da esterilidade de uma fé que é feita unicamente de práticas exteriores, que não brotam do coração, que não brotam de uma vida realmente comprometida com Cristo, e vem nos chamar a atenção então para que possamos ouvir as suas palavras e possamos colocá-la em prática. E é justamente isso que conduz à autoridade de Jesus, porque o evangelista nos coloca que, de fato, a multidão começa a perceber esta autoridade. Diz, de fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei preocupavam-se com a prática externa da lei, mas muitas vezes a sua vivência, a sua vida não correspondia àquilo que ensinavam. Cristo, no entanto, ensina e pratica, fala e faz, realiza aquilo que faz. E do mesmo modo nos convida então para que possamos dia a dia ouvir suas palavras e colocá-las em prática, e aí sim estaremos verdadeiramente vivendo como cristãos. Cristãos que se comprometem pela palavra de Deus, e estaremos deste modo construindo nossa casa sobre a rocha. Façamos assim nossa oração para esse dia. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.